Graça e paz, irmãos. Me chamo João Camilo e no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre batalha espiritual. Vamos estudar a batalha espiritual à luz da palavra de Deus. Existe muito engano em nossos dias relacionados à batalha espiritual. Existe muita influência negativa, principalmente aqui no Brasil, quando o assunto é batalha espiritual. E eu gostaria de explicar para vocês à luz da palavra de Deus. Então fique comigo aqui nesse vídeo e vamos estudar juntos a palavra do Senhor Jesus, que é de muita importância para a nossa edificação, para que juntos possamos estar fortalecidos nesses dias que são realmente dias muito difíceis. Então hoje nesse vídeo eu gostaria de ler Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Eu gostaria de dar ênfase a esses dois versículos, Efésios 6, versículos 10 e 11. E nos próximos vídeos, se Deus permitir, nós vamos dando continuidade aos outros versículos, tá bom? Vamos ler versículo 10 do capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então vamos começar, pessoal. Gostaria de ler para vocês aqui, né? Eu separei aqui um slide para que juntos possamos ir lendo e sendo edificados pela palavra de Deus. A vida cristã é caracterizada por conflito, né? Então, a nossa vida cristã é um conflito. Nós temos os inimigos, né? O mundo, o diabo e a nossa própria carne, o nosso próprio eu. Nos seus escritos, o apóstolo Paulo refere-se a 3 armaduras para o conflito contra a carne. Ele fala das armas da luz, em Romanos 13, versículo 12, que está relacionado com o conflito contra a carne, certo? Para o conflito contra o mundo, ele menciona as armas da justiça, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. E para o conflito contra o diabo, ele indica toda a armadura de Deus, que está em Efésios 6, versículo 13. Aqui em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, o apóstolo define o inimigo, né, que é o diabo, que está lá no versículo 11, e também o maligno, no versículo 16, assim ele cita, né? Além deles, os principados, potestades, que estão no versículo 12, e os principados das trevas deste século, ou em outras traduções, dominadores deste mundo tenebroso, também no versículo 12. E as hostes espirituais da maldade, no versículo 12 também. Além disso, ele fez menção do método de ataque. Como é que o inimigo ataca? Como é que ele nos ataca? Com astutas ciladas, dardos e dardos inflamados. É assim que o inimigo nos ataca, com astutas ciladas e dardos inflamados. E também menciona o tempo do ataque. Qual é o tempo do ataque do inimigo? No dia mau. Quanto de nós não passa por essas lutas? Todos nós que somos cristãos enfrentamos esses dias. Existem os dias maus. E é aí que o inimigo, né, ele nos ataca através das suas astutas ciladas e dos seus dardos inflamados. Essa batalha espiritual existe, pessoal. Existe essa luta contra o cristão. O inimigo a todo custo, né, tem de algum modo, de alguma maneira, tentado nos atacar, tentado trazer problemas às nossas vidas, e precisamos estar atentos, orando ao Senhor, pedindo força, ânimo para perseverar, porque não é fácil, tá bom? Vamos dar continuidade agora. Essa foi a introdução. Eu gostaria agora de comentar um pouco do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eis aí o primeiro requisito: o reconhecimento do senhorio de Cristo. Josué, ele estava planejando a estratégia de ataque contra Jericó, quando se pôs em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. E Josué perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Informando que este era o príncipe do exército do Senhor, o comandante supremo, Josué, se prostrou
sobre seu rosto e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Isso está lá em Josué, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Assim também deve ser com os filhos de Deus em nossos dias. Tem que haver submissão ao Senhor. Então perceba, submissão ao Senhor na batalha espiritual. Reconhecendo isso, que recurso está à nossa disposição? Quando nós reconhecemos essa submissão, o que é que está à nossa disposição aí? A força do seu poder. A palavra força no grego significa kratos, né, que está relacionado com força superior a toda oposição. E o poder no grego, que significa ischus, é poder inerente e vital. Há com o Senhor o poder inerente para empregar força maior do que qualquer coisa que possa se opor. Então, todos nós que somos filhos de Deus, nós podemos nos fortalecer na força e no poder do Senhor. Essa força do Senhor, ela é uma força superior a qualquer oposição. Qualquer coisa que se oponha contra a sua vida, a força do Senhor é maior. E o poder do Senhor, ele é inerente e vital. Ou seja, qualquer coisa que se oponha contra a minha e contra a sua vida, nós devemos confiar no Senhor, porque a força dele é maior do que qualquer coisa que possa se opor à vida dos seus filhos e à obra dele. Então vamos dar continuidade agora no versículo 11. Revestivos, né? Aí tem um sentido de como roupa, né? De toda a armadura. Da armadura completa de Deus. A provisão de Deus é completa. Perceba, a provisão de Deus ela é completa, tanto para defender quanto para atacar. Estais firmes, que no grego significa esteme, ficar firme, ser colocado firmemente. Já que a luta é principalmente defensiva, a ênfase está em ficar firme. Firmes antes do ataque, firmes durante o ataque. E também após o ataque, ainda ficar firme. As astutas ciladas são esquemas enganadores. O verbo metodeu significa traçar, investigar, manejar metodicamente ou manejar astuciosamente, né? E ele cita lá o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14, né? Onde ele vai falar sobre a questão do fraudulosamente, né? Como o inimigo ele arquiteta, né? Como são as suas astúcias. O diabo, né? No grego diabolos, significa caluniador, traidor, ataca com rapidez e das partes mais inesperadas. Então perceba, nós que somos povo de Deus, a todo tempo nós estamos nessa batalha. Nós estamos em um campo de guerra 24 horas por dia. Existe essa luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas como o próprio texto de Efésios vai dizer, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Existe uma luta, existe uma batalha, mas nós, povo de Deus, devemos nos firmar na palavra do Senhor. É nessa palavra que nós devemos confiar, para enfrentar o dia mal, para enfrentar os ardis do inimigo e para que também possamos ficar firmes, permanecer firmes. A batalha espiritual, ela é, como o próprio texto diz aqui, ela é defensiva. Então, manter-nos firmes, firmeza na defesa. Mas também nós devemos buscar a luz da palavra de Deus. E nós vamos falar isso nos próximos vídeos, né? Sobre o aspecto do ataque. Como atacar, qual a maneira correta. Então tudo isso a palavra de Deus nos dá. Que possamos juntos, irmãos, sermos edificados através da palavra de Deus, conhecendo a batalha espiritual à luz da palavra de Deus. Que não venhamos a ser enganados por muitas coisas que são ditas por aí. Vamos nos manter firmes no Senhor, confiando na força do seu poder, porque eu creio que Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele já venceu o maligno na cruz. E nós, que somos o seu povo, vamos nos manter firmes, orando e buscando a palavra dele. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha falado ao seu coração. Eu espero que de alguma forma você tenha sido edificado. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.